Primeiro nós falamos da depravação do homem. A depravação do homem. O homem, ele não pode ser bom por si mesmo, né? Embora ninguém falou nada sobre o assunto, isso é muito importante para nós, porque isso está diretamente escrito nas Escrituras. O homem não é justo, não é bom, não faz o bem. E a palavra do Senhor diz, não há nenhum sequer. E o que eu entendo com isso? Eu não posso olhar para a raça humana, eu não posso esperar do ser humano uma coisa boa. E mais do que isso, o homem não consegue salvar-se a si mesmo. Não há nada que o homem faça, por melhor que ele seja, por melhor boa intenção que ele tenha, isso não ajuda em absolutamente nada na sua relação com Deus. Estou falando do homem que busca fazer as coisas com sua própria força para tentar ser bom. O recurso fora de Deus que o homem tem é a religião, ou a religiosidade. O que é a religiosidade? É eu tentar produzir os mesmos valores e princípios que a palavra do Senhor ensina, ou que eu vejo na vida de Jesus, mas que eu me esforço por conta própria para poder viver ou praticar com a minha própria força. Então nós temos um grupo de pessoas que não querem saber de Deus, não tem interesse em praticar nada a respeito do que agrada a Deus. Eles estão no mundo, vivem no mundo, gostam do mundo, sofrem graves consequências por isso, mas até as próprias consequências fazem parte disso, né? Eles se entendem que, bom, a vida é assim mesmo. Aí nós caímos até no fatalismo, é porque era para ser assim, né? Esse grupo está aqui, na nossa cidade, vivendo aí, está no carnaval, está buscando uma maneira de se alegrar, até um dia de acordar para a realidade e ver que a vida não vale nada. Agora tem um outro grupo que ouviu sobre Deus, ouviu até o Evangelho do Reino, mas para praticar, para viver dentro de um padrão do reino de Deus, a pessoa, ela tem que perder algo muito importante. Nós estávamos conversando com uma pessoa ontem sobre isso, inclusive com o menino que foi batizado, com o Vitor, né? Com o Vitor. Ali o Vitor, não é isso, Vitor? Estava conversando sobre isso. Está ali o novinho, né? Bem-vindo, Vitor. Nova criatura. Por que ele precisa ser batizado? Por que uma pessoa precisa morrer para nascer de novo? Porque não tem como transportar a bondade do homem para o reino de Deus. Não tem como transportar os benefícios da boa conduta para o reino de Deus. Embora, é claro, que quem chegou aqui sem dívida, né? Não vai precisar pagar a dívida. Quem chegou aqui com a vida controlada, equilibrada, mas tem gente que chega acabado com dívida, com dificuldade, e precisa colocar a vida em ordem, dentro do padrão de Deus. Mas ainda aquele que traz o seu aprendizado fora da igreja, fora do reino de Deus, ele tem que passar pelo processo de santificação aqui. Ele não pode trazer os moldes dele para o reino de Deus. E é o mais difícil,
Porque muitas coisas com você deu certo. Como eu falei sobre aquela pessoa que fala, eu nunca precisei disciplinar meu filho, só conversando a gente conseguiu resolver tudo, né? Está aqui os meninos bem criados e tal, pois é, mas não serve para o reino de Deus. Não serve para o reino de Deus. Você tem que jogar fora esse molde que você está trazendo na sua cabeça. Por quê? Porque tudo que é gerado pelo ser humano está contaminado pelo pecado. Então, por que é importante nós entendermos a depravação do homem? Porque nós temos que compreender isso, que nada pode ser transportado de um lugar para o outro. Por isso que tem o batismo no meio. Porque o batismo, tudo que é do homem é sepultado. Você já viu abrir um caixão depois de 5 anos? A pessoa chora, né? Está lá no caixão, está lá no velório, a pessoa chora, segura a mãozinha da mãe, ou do pai, ou do tio, ou da irmã, ou do irmão, e chora, dá um beijo na testa. Eu confesso que eu não gosto de encostar em gente morta. Não sei se eu tenho uma origem judaica, eu não gosto. Nem meu pai, não sei se eu encostei a mão dele, eu não gosto. Eu acho que morto está contaminado. Então. E a pessoa, todo mundo chora, coloca aquela pessoa debaixo da terra, né? Alguns jogam terra, né? Outros têm aquele negócio de cimento. Mas 5 anos depois você vai lá, o que você encontra? Praticamente algum pedaço de osso, um pouco de cabelo, quase tudo já está perdido. E aquela pessoa não existe mais. Mas ela existe do outro lado. Então, a sepultura é o final de tudo que a raça humana produz. E o que Deus fez? Ele colocou algo muito importante. Eu imagino que os evangélicos não dão valor ao batismo. Mas Jesus, na frase que Jesus falou, ele colocou: quem crer e for batizado será salvo. Ele colocou o batismo aqui como algo muito importante. Por que o batismo é tão importante? Porque nós temos que compreender que aqui termina uma vida. Irmãos, isso não é simbólico. Irmãos, isso não é simbólico. Ontem a vida do Vitor terminou aqui nessa terra. A vida do homem que nasceu, do menino que nasceu, que cresceu, terminou-se a vida dele. Começou-se a nova vida em Cristo. E isto, irmãos, não é simbólico. Eu lembro que anos a pessoa estava na igreja, a gente recebia pessoas de outras igrejas, fala: não, eu sou convertido. É mesmo? E quando foi que você foi batizado? Não, eu ainda estou esperando. Eu preciso me preparar para o batismo. E eu me lembro que eu falei para uma pessoa: e você é o que então? Você lê a Bíblia, você canta cânticos de adoração a Deus, você anda com os irmãos. E qual foi o dia que você morreu? Qual foi o dia que essa vida inútil acabou aqui na terra? Alguém riu de mim e falou: leva essa criatura inútil para morrer lá, para ver se torna útil. William, é muito forte falar isso de uma pessoa. A pessoa pode se chatear, mas é uma vida inútil.
Irmãos, isso tem que ficar muito claro para nós. Nós estamos sendo afetados por muitas coisas que nós ouvimos. Estamos sendo afetados pela pregação distorcida que está por aí. E alguém pode estar aqui, lendo a Bíblia, disciplinando os filhos mais ou menos no padrão, tentando ser um marido ou um bom supostamente discípulo, e pode não ter passado por esse processo, claro, não tem compreendido que a sua vida morreu naquele dia, e você é uma outra criatura, é nova criatura. O que a palavra do Senhor diz? É 1 Coríntios ou 2 Coríntios 5,17? Segundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É 2 Coríntios 5,17 ou 1 Coríntios? 2 Coríntios 5,17. Vamos repetir? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu acho que vocês não estão acreditando no que vocês estão falando. O Espírito Santo está falando no meu coração. Eles não estão acreditando no que eles estão falando. Parece que é um conto da carochinha. Parece que o apóstolo usou uma expressão exagerada. Vamos repetir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. De novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! Paulo fala em Romanos capítulo 6, fomos, pois, sepultados com ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você crê nisso? O velho não pode entrar dentro do reino de Deus. As boas obras feitas por força humana não têm valor no reino de Deus. É uma boa pessoa, é um amigão, é muito legal, mas se não nasceu, se não perdeu a sua vida, irmãos, não tem como nascer de Deus se não perder a sua vida. O nascer é de Deus. O nascer é de Deus. Mas o entregar é nosso. Aquilo que nós falamos ontem, a ação é completa de Deus em direção do homem. O homem não quer Deus naturalmente. O homem não vai buscar a Deus naturalmente. Se ele seguir um curso natural da sua vida, o caminho dele é o inferno. Olha para essa cidade. Se nós não abrirmos a boca para pregar o Evangelho, se nós não orarmos pelas pessoas, as pessoas seguirão com o seu caminho para o inferno. Algumas pessoas vão nascer, crescer, morrer e ir para o inferno, sem ter feito nada que prestasse nessa vida. Eu me lembro de uma pessoa, de uma irmã que cuidou de um sujeito que estava à morte no hospital. E não me lembro se alguém sabia o que ele tinha. Mas uma coisa é certa, ele estava sendo comido de bicho. Bicho saía pelas orelhas. Bicho saía pelo couro cabeludo. E ele gritava em desespero,
porque ele estava sendo comido por dentro. E as pessoas iam falar de Deus, e ele blasfemava, e ele xingava, e ele espraguejava. E essa pessoa morreu nesse estado. Eu acredito que as pessoas do hospital falando, graças a Deus isso morreu, porque ninguém suportava mais essa pessoa aqui. Pessoas imprestáveis, vasos para desonra, foram feitos por Deus para o objetivo e se tornaram vasos para desonra. Olhe para essa cidade. Não acredite que Deus tem os seus escolhidos e que Ele já separou. Porque a palavra do Senhor é muito clara, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jesus chega em Jerusalém, ele chega na cidade, e ele olha para Jerusalém, e ele lamenta, há um profundo lamento no coração de Jesus. E ele solta esse lamento, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu reuni os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Irmãos, aqui era Deus falando, não era Jesus homem falando, era um Deus falando. Quantas vezes eu quis reunir vocês, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas para cuidar de vocês. E qual foi a reação dos judeus? Eles não quiseram. Simples assim. William, mas o homem tem tanto poder assim de parar Deus? Sim. Você não pode parar Deus no decurso de toda a história, mas na sua vida você pode parar Deus. Vamos ler mais um texto. Atos capítulo 7, 51 a 53. A palavra de Estevão aos judeus que resistiram à sua pregação. No final da sua pregação, ele traz esse confronto muito forte, que culminou na morte de Estevão. Ele diz: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos vossos pais não os perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardaste. Homens incircuncisos, ou seja, homens desligados de Deus, homens separados de Deus, homens desinteressados em Deus. E Estevão estava falando de homens que guardavam e que liam os alcorões,
que liam, decoravam a Bíblia, decoravam o Velho Testamento, tinha a lei decorada, tinha os escritos decorados. Sabe pregar o Evangelho do Reino. Aqui eu estou falando de nós. Pode sentar e pregar o Evangelho do Reino, mas tem o coração endurecido, tem uma cerviz endurecida. Como nós estávamos falando hoje de manhã, desagrega. Nunca agrega, sempre desagrega. Amados queridos, aqui estamos falando de um ser humano que está fora do reino de Deus. Mas quando ele passa pelas águas, quando ele passa pela morte, ele pode manifestar a bondade de Jesus. Ele pode manifestar a humildade de Jesus. Ele pode manifestar o amor de Jesus. E embora o Espírito Santo seja uma pessoa extremamente educada, você já viu uma pessoa endemoniada? Ela não consegue falar, ela perde os movimentos do corpo, um espírito toma conta da sua mente e fala através dela. E ela fica apagada dentro de si mesma. E sabendo que alguém está mexendo com o seu corpo, que alguém está falando por ela, mas ela mesma não está falando. Isso é o espírito maligno. Mas o Espírito Santo não possui as pessoas dessa forma. O Espírito Santo não age dessa forma na vida do Filho de Deus. Ele é um cavalheiro. Ele é dócil. E Ele quer te conduzir pela mão. E Ele jamais vai falar através de você sem que você o permita. Ele jamais vai se expressar através de você sem o seu consentimento. Mas acreditem em mim, irmãos, toda a graça de Deus foi te dada no batismo para você manifestar os dons e a vida de Jesus. Pode parecer simples, aquele mergulhozinho ali no batismo, mas não é simples. A mais pura verdade é que um homem morreu ali, um homem inútil, um homem imprestável, um homem que não quer saber de Deus, um homem que nunca vai buscar a Deus, um homem que está condenado ao inferno, e encontrou vida em Jesus. Aleluia! Então nós temos que vibrar com o batismo, nós temos que entender o que está acontecendo ali. É normal, batizou 5, batizou 4, batizou 3, mais um foi. Irmãos, nós somos acostumados com milagre, irmãos. Nós nos acostumamos com o sobrenatural. A nossa vida é sobrenatural. Uma esposa que se sujeita ao marido, ela o faz de forma sobrenatural. Porque uma esposa sem Jesus é uma mulher rebelde que não se sujeita a nada nem a ninguém. Um filho sujeito aos pais, um filho obediente aos pais, é sobrenatural, queridos. Não é comum nessa terra. Uma família que vive em paz, uma família que vive na presença de Jesus numa casa. Isso é sobrenatural, isso vem do céu para nós. Ah, William, mas eu sou igual a todo mundo, eu me sinto fraco.
Paulo fala, o Senhor respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade vou me gloriar nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. A soberba precede a ruína. Esse é um princípio. A soberba precede a ruína. Quando eu acho que eu posso fazer, provavelmente eu vou limitar o Espírito Santo. Essas palavras, irmãos, talvez vocês já ouviram por muitas vezes, mas essas palavras, elas vão sendo enfraquecidas no nosso coração. Você começa a olhar de igual para as pessoas e começa a tentar ver coisa boa ali. Não tem. Nem na Venezuela, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na África, nem na Europa. Por mais que lá na Europa as pessoas compram as coisas e pagam sem ter ninguém vendendo. Olha que país maravilhoso. As pessoas pegam a mercadoria, botam o dinheiro e vão embora. E ninguém rouba o dinheiro e ninguém sai com mercadoria de graça. Isso tem a origem no cristianismo que está destruído nessas nações. Mas é uma prática vazia que não glorifica mais a Deus. De que adianta o moralismo vazio? Deus não quer uma nação, uma igreja de pessoas boas. Deus quer uma nação de sacerdotes que expressem a sua glória, que expressem a sua vida. É isso que o Gilberto estava falando. De que adianta botar regras? A partir de hoje, quem foi pego jogando casca de laranja na grama, vai ter que limpar o sítio todo. A pessoa que regra é maravilhosa, hein? Todo mundo. No seminário nós vivíamos debaixo de regra. Dinheiro na mesa. Às vezes alguém botava dinheiro, deixava dinheiro de propósito na mesa, para ver se algum seminarista ia pegar. O professor que aplicava a prova, muitas vezes saía da sala de aula. Aí depois de não sei quanto tempo alguém vinha confessar que colou na prova. Se você não tivesse feito o exercício para apresentar no dia, você tinha que levantar a mão e falar, eu não fiz o exercício e ganhar 0. Só que o professor não ia olhar no seu caderno ou no seu colecionador se você tinha feito ou não. Você tinha que falar, e muita gente não falava. Imagina um lugar que está sendo formado homens de Deus. Você vai descobrir quem é o ser humano. Descobri que agora nessa viagem, mais coisas do seminário. Que muita gente bebia lá dentro e a gente não sabia. Bebia, ficava bêbado e nós ficávamos sabendo. Ou seja, uma falsa santidade. Um lugar cheio de regras. Um lugar cheio de regras e que forjava um tipo de comportamento. E eu saí com isso na minha mente. Eu tinha que forjar um ser humano por meio de leis e regras. Tira as regras, tira tudo. Quem é você? As férias dizem muito a nosso respeito. Quem somos nós? Com que gastamos tempo?
o que alegra o nosso coração. As férias dizem muito a nosso respeito. Meus amados, quero terminar essa primeira parte, né? Quero colocar o que foi falado antes. Porque cada compreensão ela é importante. Cada prego batido, como diz o pessoal, prego batido e virado, ele é importante. Você entender o que é a raça humana. Você convive com esse ser humano. E você tem que olhar com misericórdia e com compaixão para essa raça que não tem esperança se Deus não estender a mão para ele. Não há esperança para essa raça se Jesus não tiver misericórdia de cada um deles. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele é irresistível. E agora falando do outro lado do batismo. Nós ainda precisamos da influência do Espírito Santo. O que mais atrapalha o homem aqui é o domínio e a decisão e o controle que ele tem sobre a sua própria vida. E o homem se agarra com todas as suas forças naquilo que ele tem segurança. Estava falando de um alpinista que a corda arrebentou e ele ficou pendurado no ar. Desesperado, no meio da noite, caindo lanterna, caindo tudo, ele gritou por socorro, pedindo ajuda de Deus. E ele ouviu uma voz dizendo: corta a corda. Como assim corta a corda? Se a corda é a única coisa que eu tenho, se a corda é a única coisa que me sustenta. Irmãos, a independência é igual a essa corda. Nós nos apegamos a ela, nós seguramos nela com muito medo de que alguém tire isso de nós. O meu jeito, a minha esperança, a minha forma de ver as coisas, as minhas decisões, estão todas aqui. E Deus fala: corta. O que aconteceu é que na madrugada, que a temperatura caiu menos não sei quantos graus, o sujeito não cortou a corda e morreu congelado. E foi achado a menos de 2 metros do chão. Essa história reflete muito do que é o coração do homem em relação àquilo que ele mais se apega. Ele é muito apegado com os carros dele, ele é muito apegado com a família dele, ele é muito apegado com as riquezas que ele tem. Mentira, irmãos. Nós somos apegados a tudo aquilo que nos consegue manter seguro nesse lugar. Ele é muito orgulhoso, ele não gosta de ninguém interferindo na vida dele. Mentira! Ele tem uma segurança ali. Ele tem medo de entregar isso na mão de Deus. E principalmente na mão de homens cheios de falhas como ele. Não, o meu jeito tem que prevalecer. Querido, se no teu coração o teu jeito sempre prevalece, se no teu coração a tua forma sempre prevalece, você tem que repensar se você realmente entendeu o reino de Deus. E se você vive debaixo de consequências das decisões que você toma. Não é possível, então as próprias pedras vão ter que clamar para que você
Compreenda que existe um princípio que está sendo quebrado dentro de você. Hebreus capítulo 12, 25. Diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Ele está falando agora do outro lado do batismo, do outro lado aonde nós, a vida de Cristo está sendo manifestada. Muito menos nós, que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Bem-aventurado, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você precisa ser aprovado. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu vou dizer claramente para vocês, alguns que carregam no coração essa doutrina, talvez com sua mente concorde comigo, mas na prática você acha que você, no final das contas, porque você passou por algum processo religioso, você está salvo. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo é salvo para sempre se ele permanecer sempre. O salvo é salvo para sempre se ele manter a sua atitude sempre no mesmo lugar. O salvo é salvo para sempre se ele seguir se santificando cada vez mais. Porque sem a santificação, eu estou fazendo tudo errado, mas no final vai dar tudo certo. Você acredita nisso? Hein? Eu desobedeço os pastores, eu não prego o evangelho, eu vivo de qualquer jeito, eu ando com imoralidade e pureza no coração, eu escondo meus pecados, eu vivo da minha maneira, eu me dou mal e por debaixo dos panos eu mesmo resolvo as minhas coisas. E no final, quando Jesus aparecer no céu, ele vai falar: ô infeliz, vou ter que te salvar porque você se converteu um dia, né? Viveu uma vida inútil aqui no reino de Deus, mas fazer o quê, né? Batizaram você, né? E agora eu vou ter que receber você aqui no céu. Você acredita nisso, irmão? Não, mas o salvo, ele sempre vai se santificar. Um salvo, ele sempre vai crescer em Deus. Um salvo, ele vai ter convicção ele vai praticar boas obras. Um salvo, ele vai fazer isso. Mas as pessoas não usam essa doutrina para isso. Usa para fazer o que não presta. Usa para andar mal e ainda assim se sentir salvo. Por isso que esses cânticos que falam sobre, né, que Deus ama você, são muito importantes da igreja, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Cante comigo. Tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo a vezes que não é ninguém. Por que ele está falando isso? Porque ele está andando mal. Ele está andando errado, ele não está fazendo o que tem que fazer. E aí nós cantamos para ele: eu venho falar do valor que você tem.
Ah, eu venho falar do valor que você tem. Aí você olha para o moribundo e fala: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Aí essa parte é verdade, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala: Pai, me livra dessa aqui. Aí você pode então perceber algo importante em você, mesmo que você não preste. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo. Ninguém quer cantar, está difícil. E nós precisamos encher a igreja desses cânticos para manter viva a esperança de quem está moribundo e mal dentro da igreja. Resistindo à palavra dos pastores, vivendo do seu jeito, sem produzir fruto nenhum. Se envolvendo em negócios dessa vida, perdido no meio de tantas coisas aqui. Mas ele foi salvo, ele foi batizado. Queridos, tende cuidado, não recuseis ao que fala. E alguns estão aqui dentro fazendo o que diz o adágio que Pedro disse: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Vou parar por aqui. Mas em contrapartida a tudo isso que eu estou falando, a boa notícia para nós, que nós sempre repetimos aqui: não falta graça para você vencer o pecado. Não falta graça para você ser um discípulo verdadeiro de Jesus. A graça, a misericórdia, o perdão estão abraçados a você. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor derramou sobre você a graça dele. Não vai faltar para você chegar até o fim. Irmãos, o mundo não está na mão do homem. A nossa vida não está na nossa mão. Tem alguém que cuida de você. O Senhor dos céus, o Criador de todas as coisas, aquele que governa sobre tudo, cuida de você. E eu posso ter segurança e esperança nisso, William? É claro que sim. Você pode ter total segurança e esperança naquele que te chamou. E Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Esse é o plano dEle. E Ele vai fazer. E Ele vai cumprir com você. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te desamparar. É o texto que fala: o Senhor, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Amém? Não acredite no diabo. Ele diz: ele não te deixou. Ele não te deixou para morrer aqui nessa terra perdido. Ele está com você todos os dias. Que isso fique forte para nós. É a única esperança que nós temos nesse mundo. Aquele que é um discípulo de Jesus cortou essa corda e agora está na mão de Deus. Eu estou na sua mão, Senhor. Eu estou na sua mão. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. É que o Gilberto estava contando a história do Marcos Moraes, quando ele estava com câncer. E o Senhor falou: vai lá e se entregue totalmente. E ele chegou lá no presbitério e falou: está aqui minha vida, façam o que quiser comigo. Se vocês mandarem eu varrer
o salão, eu vou varrer. Se você mandar eu servir os irmãos, eu vou servir. Se vocês mandarem fazer o que eu só estou aqui para me entregar. Acabou para mim. Acabou minhas ideias, acabou minhas doutrinas, acabou tudo isso. Eu estou aqui para servir, para me entregar. E mandaram ele para onde ele nunca queria ir, que é para Salvador. Ele nunca ia. Se ele fosse escolher lugar para não ir, era para Salvador. E o Senhor mandou ele para lá. Né? E que importa o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Eu quero viver na beira da praia. Quem não quer viver na beira da praia? Quem não quer viver num lugar mais frio? Aqui é quente demais. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Criar galinha. Eu quero terminar meus dias num sítiozinho, criando galinha, porco. Plantando as plantinhas, regando as plantinhas. Por que tu não vai morar logo no cemitério, perto da sua sepultura? Já começa a plantar flor ao redor dela. Eu queria ter uma vida simplesmente, um lugar de mato verde, para plantar e para colher. É isso aí. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela. Que romântico, né? Que sonho, né? Como se a nossa vida fosse assim, né? E tem moça que acredita ainda que o casamento é assim. Elas bailam o dia inteiro com o marido, né? E o casamento todo dia tem uma declaração nova de amor. Todo dia, né, tem um presentinho esperando para ela lá, em cima do fogão onde ela faz aquele café maravilhoso. Aquele café com gotas de chocolate, sabor de chocolate, de amêndoas. Aquele café caro. Que sonho maravilhoso, né? A realidade vai bater à sua porta. Já se imaginou agora enfeitando a sua sepultura? Com florzinha, plantando arvorezinha, criando os pombinhos para na hora que você morrer, as pessoas vão soltar os pombos, dizendo, ela foi para o céu. Que vida é essa, né? Igual a de Jesus, né? Jesus terminou a vida dele no sítio, criando galinha, esperando o Pai arrebatar ele para os céus, né? É isso que você quer? Você é discípulo de Jesus mesmo? O discípulo de Jesus, ele sonha em morrer martirizado. Ele sonha em morrer defendendo a fé dele.